Bora colocar a Lívia Camilo na nossa conversa para a gente falar do Corinthians rapidinho, porque alguns jogadores, alguns não, vários jogadores desse elenco se posicionaram nas redes sociais contra o impeachment do presidente Augusto Melo, que vai ser votado na quinta-feira. Lívia, bom dia, bem-vinda. Qual que é o impacto real dessa ação dos jogadores nas redes sociais? Bom dia, Domi. Bom dia, PPC. Bom dia, Hernan. Bom, é até importante fazer esse destaque, Domi, porque eles não se posicionaram necessariamente contra o impeachment, né? A mensagem que os jogadores publicaram não continha nenhuma palavra ali, impeachment ou votação de impeachment, nada desse tipo, mas eles colocaram ali o seu apoio ao presidente Augusto Melo, né, elogiando a gestão dele, dizendo que, de fato, ele tem cumprido com a palavra, tem feito uma boa gestão. E aí, esse apoio, ele pode ser interpretado, obviamente, como um posicionamento aí anti-impeachment, uma vez que nessa semana o Conselho Deliberativo do Corinthians vota por essa possível ou não, né, destituição na quinta-feira à noite. PVC, qual que é o significado dos atletas se posicionarem nesse momento, desse jeito que a Lívia trouxe? Eu acho, primeiro ponto, eu escrevi sobre isso hoje. Eu acho a manifestação legítima. E eu acho um exagero quando o Augusto Melo diz que é segundo a democracia corintiana. Por quê? Quando você pega o depoimento do Gustavo Henrique, o Gustavo Henrique vai explicar por que os jogadores se manifestaram a favor da permanência do Augusto Melo. Ele diz: nós nos manifestamos, nós não temos que nos meter na questão política, mas nós nos manifestamos a favor do nosso presidente, porque ele é o nosso presidente, porque os salários estão em dia e porque a nossa estrutura ele está trabalhando na melhoria da nossa estrutura. Ora, o Castor de Andrade também fazia isso no Bangu. Não se trata disso. A questão é, você não é a favor da manutenção do presidente porque o salário está em dia. Aí isso não é democracia corintiana 2. Isso é advogar em causa própria. A pergunta central do processo do impeachment é se há uma denúncia de corrupção suficiente para derrubar o presidente ou se não há. Porque se há corrupção para derrubar o presidente, independentemente do salário estar em dia, que é obrigatório, ou não está, o presidente sai porque é parte do exercício democrático. Agora, a pergunta é se o processo de impeachment vai ser pela corrupção comprovada, que apareça eventualmente na quinta-feira em todo o processo, ou se vai ser por um processo político, que é o que parece nesse momento. Então, aí é um outro ponto. Se os jogadores dissessem: estamos nos manifestando aqui porque conhecemos o processo político dentro do clube, porque não há denúncia de corrupção contra o presidente, aí é uma coisa. Aí é uma manifestação democrática. Agora, quando você fala: estamos nos manifestando a favor do nosso presidente porque ele é o nosso presidente e porque os salários estão em dia, espera um pouquinho, né? Aí não tem como comparar com a democracia corintiana. E foi exatamente isso que o Augusto Melo fez, né, Hernan? Rapidinho, ele falou exatamente isso, abre aspas. Vocês já entraram para a história do Corinthians porque eu nunca vi isso no futebol. É a segunda democracia nossa, é uma democracia em um momento muito bom, mas é uma democracia entre aspas, né, Hernan? O que os jogadores do Corinthians quiseram, né, dar o recado usando as redes sociais e colocando esse texto é um print, né, um texto que foi repassado no grupo dos jogadores e eles foram postando e tal. Assim, o que os jogadores entendem o Corinthians está muito fechado. O Corinthians, desde o momento mais crítico de rebaixamento, o Fabinho Soldado, a diretoria, o próprio presidente Augusto Melo blindaram o CT, blindaram os jogadores, blindaram o ambiente. E os jogadores têm um ambiente muito bom. Os jogadores têm, eles são muito fechados, o grupo é muito unido, não tem racha, os caras são amigos. Tá se criando um ambiente muito bom. E o Memphis, a chegada do Memphis é um exemplo, o Yuri Alberto é um cara muito positivo, a chegada do Hugo Souza é outro exemplo. Então, assim, o time está fechado. O que os jogadores entendem é que a política do Corinthians, essa tentativa de impeachment, porque se o Augusto Melo for empichado, sai todo mundo. Sai Fabinho Soldado, sai Vinícius Cascone, sai todo mundo da gestão. E os jogadores, o que causa um temor nos jogadores, e eu trouxe essa informação aqui em relação
ao Memphis especificamente, o que os jogadores têm de receio é, saindo todo mundo dessa gestão, vai ficar uma bagunça de novo no Corinthians e o ambiente deles, que é blindado, que é muito bom, e está tendo resultados, e hoje se fala em Libertadores, vai estragar o ambiente. Então, por isso que os jogadores decidiram abraçar essa ideia. Como o PVC disse, está longe de ser uma democracia corintiana 2? Sim, mas o fato é que os jogadores pensam muito no ambiente, que hoje é muito bom. Por isso, se manifestaram. Assim como o Memphis também ficou muito preocupado quando saíram as notícias de impeachment do Augusto Melo. Mas tem até Fábio um ponto Lisboa importante diz de aqui. destacar aqui, só para completar, o Memphis foi um dos poucos, né, que não se manifestou por meio de mensagem, nem por nada, né, dentro das redes sociais. Ele não fez parte desse movimento. Então a gente tem aí as lideranças da equipe, né, o Fagner, Gustavo Henrique, Raniel, enfim, esses jogadores que a gente sabe que tem uma voz bastante potente dentro do vestiário, mas o Memphis foi um que não se manifestou. Perfeito, Lívia. O Fábio Lisboa diz aqui, ó, que é uma heresia comparar a democracia corintiana com este processo. Concordo, Fábio.